camada de proteção. Uau! Provérbios 15, 22, 23. Eu acho que emenda, faço até questão de ler essa palavra. A palavra é muito bacana, muito importante, quero ler ela. Essa palavra diz assim, ó, Provérbios 15, 22, 23. Essa palavra de conselheiros é tão interessante, tão incrível. Os projetos fracassam, diz Provérbios, por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é grande uma palavra oportuna. E a pergunta é assim, ó. Nos momentos difíceis de casados, quem são os conselheiros de vocês? Quem são os conselheiros de vocês? Ah, e agora? E se não tiver, tá tudo certo. É só uma pergunta como camada de proteção. Quem é a camada de proteção para vocês? Quem que vocês têm no meio que vocês correm para lá para pegar essa palavra que o Provérbios está dizendo para o bom êxito? Eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito fechada. Então, eu não busco muito dificilmente eu chegar, por exemplo, para a Clélia e falar: Clélia, tá acontecendo isso e tal, né? Como é que já aconteceu com você? Eu tenho muita dificuldade, muita. Então, acho que o meu maior conselheiro é Deus. Uau! E exemplos também, porque eu aprendo muito pelos exemplos, pelas ações, né? Então, acho que eu reflito muito sobre isso. Eu costumo falar para o Thiago que a gente tinha muitos conflitos antes e eu sou muito, às vezes, impulsiva. Então, na hora da gente falar, né? Eu não sou, às vezes, de falar muita coisa na hora, às vezes até fico calada, ele fica bravo, porque ele que fica querendo conversar mais e eu fico calado. Mas é uma forma também de, sabe, de proteger, de deixar isso para um outro momento, de tentar refletir, de buscar. E aí, de repente, ver que aquela frase, às vezes aquela palavra naquela colocação não deu certo. Por exemplo, acontece às vezes da gente conversar no meio de alguma coisa sobre algo que a gente discorda e às vezes eu dar uma alfinetada, que não era necessária, né? E aí eu recebo uma alfinetada de volta. E aí aquilo fica marcado ali, eu fico chateada, mas eu fico pensando, da onde partiu? Não é sobre só o que ele fez, é sobre o que eu fiz também, né? É sobre como eu me posicionei. Então, com o tempo nesse ponto é muito bom, a maturidade, porque não que a gente seja, né, tenha tanta maturidade assim, a gente está cada dia aprendendo, mas já mudou muito, 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 porque antes eu me posicionava de uma maneira muito errada. São Queria ir 13 pela anos, força. né, amor? São 13 anos, né? 13 anos. São 13 anos e já então aprendeu queria ir pela muita força. coisa. Então agora, às vezes, ainda acontece essa impulsividade, né? Mas dá para dar uma segurada, ficar mais calada, fazer as orações, colocar na presença de Deus. E eu fico numa briga interna comigo que é assim, toda vez que algo não está acontecendo muito bem com a gente, eu penso assim, o que eu posso fazer? Qual atitude eu posso tomar? Porque essa atitude que eu tomar, o Thiago, ele é muito sensível a essas coisas. Então, eu sei que qualquer atitude que eu tomar diferente, eu não tô falando no sentido de ficar emburrada, de parar de conversar, não é sobre isso. É atitude real, real. Tipo assim, não é deixar de fazer, às vezes é fazer algo a mais até. Entendi. Mas alguma atitude que vai tocar ele. E eu sinto que eu toco mais ele quando eu faço algo a mais, mesmo ele sabendo que eu tô chateada, porque a gente sabe quando o outro fica chateado. E se eu tomo alguma atitude de fazer mesmo apesar disso ou além disso, eu sinto que eu consigo alcançar mais o coração dele e dar uma dobradinha do que se eu tentar ir pela força. Você, Thiago, tem alguém que você... Eu tenho uma amiga lá na empresa que ela trabalha comigo a Workvest Uniforms, né? Que hoje chama Workvest Uniforms. Há 12 anos que eu abri, né? Então foi pouco tempo depois que eu casei. Eu abri a minha empresa de uniformes. Então ela tá fazendo agora em janeiro 12 anos que eu
comecei a mexer com isso. E foi uma proximidade com ela, sabe? Ela chama Edmar. Então ela é uma das camadas de proteção. Ela é uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus mesmo. Que benção. Então, assim, creio que eu também somei muito na vida dela, que ela teve problemas antes de vir para mim, né? E aí quando ela veio, foi um tratamento para ela também. De lá para cá, ela sempre foi uma camada para mim. Todas as vezes discussões que eu tinha, eu trocava uma ideia com ela, né? Ela tem uma idade mais avançada que a minha, então ela tem mais experiência com isso. Ela já foi casada, né? Então eu sempre troquei essas ideias com ela, né? E a outra pessoa é minha mãe, Que bacana. né? Minha mãe, apesar de tantos problemas no casamento dela, de tanta frustração, Mas isso com certeza né? ajuda, né? Isso a conciliar. fortaleceu ela. E talvez ela sabia o caminho, né, errado. Sim. Ela sabia o que eu não deveria fazer. Sim. Talvez ela não viveu o que Uau. poderia ser o melhor, mas ela sabia onde era o pior e onde eu não poderia colocar o pé. Coisa linda. Então, isso. assim, minha mãe é minha camada de proteção. Minha mãe e a Elimar, né? Essa bacana. pessoa. Então, são essas pessoas que sempre eu confiei. Eu tenho alguns amigos, mas aí a gente compartilha algumas ideias e tudo, mas não é uma camada de proteção assim, até porque eu não tenho nenhum casal próximo de mim que eu me inspire assim para falar assim, cara, eu quero chegar nesse ponto. Né? Eu tenho um casal são pais de amigos meus que aí eles são exemplo. Mas só que eu não tenho proximidade para chegar lá e falar assim, olha, tô passando por isso, qual caminho é um caminho mais correto e tudo mais. E aí a gente veio de lá para cá aprendendo, né? Você já Com tinha essas feito algum pessoas. acampamento de casais, alguma coisa antes? Já A gente alguma fez um vez? encontro. Fez um encontro? Um encontro. Na verdade, porque a nossa história começou no encontro, né? De jovens, praticamente. A gente se conheceu lá no cursinho. E aí, com um mês e pouquinho que a gente estava junto, eu já estava trabalhando no encontro da igreja de jovens. Eu tinha feito um ano anterior e estava trabalhando nesse como dirigente de grupo. E aí, eu convidei ele de última hora. Ele não queria ir, não sabia nem como é que era isso direito, negócio da igreja, ficar 3 dias lá, né? Não Deus tava me afim. livre. Tipo isso. Só que ele foi na missa comigo, aí os coordenadores do encontro estavam lá, e falou assim, não, eu vou pôr seu nome aqui na reserva, se surgir uma vaga, O não sei o que pessoal tal. gostou demais de mim na época. Falou, não, Adivinha. você vai ter que ir, você vai ter que ir, né? Adivinha, a vaga surgiu. Deus não faz, né? Ele não faz pela metade. Perfeito. A vaga surgiu um dia antes, ele foi pro encontro, nós fizemos o encontro junto, assim, eu trabalhando e ele fazendo. Esse encontro, ele foi muito, 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 muito importante também, eu acredito que pro início desse relacionamento. Foi o porque... primeiro abraço do Fernando Barcelar. Olha. É que eu falo pra ele, né? Foi o primeiro abraço dele lá que mudou muita coisa na minha vida. Né? Que hoje, depois, é o que ele falou já muitas vezes, né? O abraço que ele deu foi uma semente que ela foi germinada agora, no começo do ano passado. E aí foi a primeira coisa que eu fiz com ele quando eu vi ele de novo lá no AIA. E aí eu contei a história pra ele, ele achou fantástico também. E não para de germinar, né? Que tá aí. Não vai parar mais. E aí a gente fez o encontro de casais quando a Isabelle já tinha 1 ano e pouquinho, uns 2 anos. Então nisso a gente tinha uns 6 anos de casado, né? Que ela tava pequenininha, né? Aí a gente fez o encontro, mas esse ano nós fizemos o acampamento, né? Que foi, assim, algo extraordinário. O O acampamento de casais, profundo. É porque você não foi no corporativo. Eu tenho que ouvir isso sempre. Deixa estar. A gente tá falando do acampamento porque os Guardiões do Amor Maior, que é um ecossistema mesmo, eu diria assim, onde tem muitos acampamento corporativo, acampamento de jovens, casais. Então, assim, você que não conhece ainda, precisa conhecer esse ecossistema, fazer parte dele, porque tem uma palavra profética sobre esse ministério, que Goiás será a fonte de amor para o mundo. Muitas pessoas serão transformadas a partir desse amor. E aí, eles falaram agora que fizeram esse acampamento, e no acampamento ali, vocês conheceram o Lucas e a Carol, né? Que com certeza pela experiência ajudou e colabora muito com vocês, né? Muito. É uma Demais. camada, né? O acampamento a gente descobre pessoas que podem ser camadas de proteção da gente, né? O Lucas e a Carol, pra mim, é como se fosse irmãos. Uau. O sentimento que eu acho que a Jaciele também,
nós temos por eles é muito grande, sabe? Quando eu vejo a Carol assim, parece que eu tô vendo minha irmãzinha ali. Olha, Só ver ela, eu quero dar um abraço nela. que gracinha. O Lucas também, e aí é muito importante Mas mesmo. o E Lucas assim, é vai, irmãozão, né? Porque vai Inclusive, a virando Carol tá aquele- me devendo um jantar na minha casa. Nós nunca conseguimos marcar, viu, Carol? mesa Vamos posta. marcar. Gente, assim, e a gente precisa ter um entendimento assim, ó. Se você fizer uma reflexão, a Bíblia, ela tem essa citação conselheiros em várias etapas. Então, essa questão de conselheiros, para se ter bom êxito, isso é algo que a Bíblia nos ensina. É por isso que às vezes a gente tem padrinho de casamento. É porque a gente às vezes não olha para isso. A gente tem padrinho de casamento, e a gente, quando olhar, aquilo ali é uma camada de proteção, os padrinhos para os nossos filhos, enfim. São amigos, são pessoas que fazem parte do ecossistema que às vezes a gente não entendeu que essas pessoas, que na hora que a coisa apertar, fala, cara, vou correr e vou pegar uma opinião. E eu sei que a sua dificuldade, assim, não é só com você, não, é com muitas mulheres. A Clélia foi uma dessas mulheres, travadinha, igual uma caixa de Sedex, né? A caixa do Mercado Livre, vem bem fechadinha, né? Não, quando eu conheci os guardiões, teve uma vez que eles foram lá em casa, que Mercado eles Livre é queriam patrocinado, conversar, e eu gente. fiquei dentro do banheiro. Porque eu não queria. quero conversar. Não quero conversar. Tinha essa trave muito. E eu fui pra dentro do banheiro e falei, não saio. Mas sabe que eu acho que, assim, é muito, realmente, principalmente Provérbios fala muito, né, dos Sim. conselheiros. Mas é tão delicado porque a gente ouve tanto conselho ruim. Sim. Na verdade, eu não diria nem conselho, é pitaco, né? Que às vezes a pessoa fala sem pesar a consequência que aquilo pode gerar. Então, é delicado, porque, por exemplo, dentro da casa de vocês, só vocês sabem a dinâmica. Por exemplo, você sabe que hora conversar com o Gilberto, que ele tá mais receptivo, que ele tá mais aberto, a forma. Então, às vezes, o jeito que eu falo com o Thiago, que eu resolvo as coisas com ele, se eu te falar alguma coisa, você vai querer fazer igual e não vai dar certo, vai piorar a situação. Então, e não é na má vontade, mas às vezes tem tanto conselho que não nos cabe. Sim. E quando a gente é imaturo, às vezes a gente absorve conselhos que mais prejudicam do que Que ajudam. É porque a gente vai pro caminho mais fácil. Né? O conselho mais fácil é o que não, então é esse aqui, acho que encaixa. Mas nem sempre o melhor é o mais fácil. Né? Geralmente, o mais difícil é o que vai ter Dá assertividade. Né? E o Então, importante também, isso que você falou é tão forte, e assim, eu tenho no meu coração que tem pessoas que querem dar conselho, mas não usam desses conselhos na própria casa. Aí fica complicado exemplo. também. Gilberto, o que você fala então? Como é que eu faço para identificar isso? Gente, o segredo para tudo na sua vida é oração e ação. Oração e ação. Pede Deus para mostrar que bate na sua casa chamando para tomar um lanche, só para você ter ideia. Deus envia as pessoas. E o segredo é sempre você ter pessoas que estão debaixo da nuvem do Senhor, pessoas que estão na presença de Deus. É uma direção para nós, gente. Bíblia, palavra, Jesus, ele é para nós um sinal de direção para as coisas caminharem bem. A referência que nós temos de passagens bíblicas, de palavras bíblicas, palavras proféticas que estão na Bíblia, é o manual de instrução das nossas vidas. Você tem uma escolha, ou não acreditar no que está escrito, ou acreditar. Então é muito simples, é sim, sim, não, não, ou você acredita ou não acredita. Então, se você acredita, tem várias citações dizendo que você precisa ter conselheiros para ajudar você. E encontrar essas pessoas realmente não é fácil. É por isso que você vai para debaixo da nuvem, você encontra Deus e Deus indica as pessoas que precisam estar do seu lado para começar a profetizar sobre a sua vida e grandes coisas acontecerem. Eu acho que a oração é tão forte que às vezes você nem precisa pedir um conselho, mas se você pedir oração, talvez resolva mais. Até, isso. por exemplo, a minha mãe, às vezes ela mesma nem quer me dar conselho, mas ela tá sempre rezando por mim. Coisa E linda. quando eu preciso de alguma coisa assim maior, que eu tô muito aflita e tal, é nela que eu vou. E aí eu sei que a oração dela é forte, É uma eu sei que intercessora, faz intercessora. diferença.